Olá, alunos queridos. Hoje estaremos falando aí um pouco sobre as civilizações do Oriente e um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Essas são as habilidades que vocês deverão desenvolver. E começamos a nossa aula falando aí sobre civilizações do Oriente. Então vamos falar sobre as características gerais. Civilizações que surgiram às margens dos grandes rios. Então as primeiras civilizações, as primeiras cidades, elas vão surgir ali às margens dos grandes rios. E por que será que elas surgiram ali? Então é importante essa reflexão. Vejam só, surgiram às margens dos rios porque as margens dos rios facilitava a questão do comércio marítimo, a possibilidade de realizar comércio com outras cidades, outras regiões, possibilitava a coleta de água potável para a sobrevivência e para a prática da agricultura, né? Como vocês estão vendo aí, também é uma das características, a prática da agricultura, a agricultura de regadio, né? Onde a terra é irrigada por canais, tá certo? Então por isso que é importante. E elas eram, portanto, chamadas de sociedades hidráulicas, beleza? E outra característica dessas sociedades é que eram estados com poder centralizado. Normalmente eram monarquias com reis, portanto, que centralizavam todo o poder em suas mãos e eram considerados déspotas ou tiranos, pessoas autoritárias que governavam ali. A característica geográficas naturais da região é que é uma região cercada por montanhas. Ela tem desertos, tem uma vegetação pobre, o clima é quente e seco e tem a presença dos rios. Então quer dizer, se por um lado é um clima seco, onde tem até deserto, por outro ela tem os rios que possibilitam então você cultivar, plantar, desenvolver a agricultura. Então era uma região considerada de extrema importância na antiguidade. É uma terra extremamente produtiva. Geralmente era uma teocracia, tá? Então, o que é o termo teocracia? Teocracia é quando o governante ele possui uma religião e essa religião ela é imposta. A religião ela tem uma importância política considerável no governo. Então, geralmente o rei aí ele era considerado o representante de Deus na Terra ou o próprio Deus. Então isso é uma teocracia. As civilizações do Oriente, também na questão da sociedade, ela era estratificada, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente o que é uma sociedade estratificada, né? Mas para vocês visualizarem mentalmente, né? Vocês podem pensar naquele modelo de sociedade de pirâmides, né? Onde tem várias camadas da pirâmide e na sociedade estratificada não existe a mudança de camadas sociais, não existe essa possibilidade, tá? Então quem governava era o rei e aí tinha os nobres, os sacerdotes, os militares e os burocratas que eram funcionários do governo, tá bom? O predomínio do trabalho era compulsório, ou seja, o trabalho forçado. Os camponeses, apesar de serem livres, né, a maioria dos camponeses eram livres, no entanto, eles não possuíam terras. Eles tinham só a posse útil da terra, ou seja, se eles usarem a terra por plantio, eles poderiam ficar na terra. Se eles não utilizassem aquela terra, a terra poderia ser tomada deles, ok? E também nós tínhamos os escravos. Os escravos, em geral, eram estrangeiros, eram propriedades do Estado e trabalhavam em grandes obras públicas.
Tá? Então, quando a gente fala em escravidão, muitas vezes as pessoas acabam confundindo as coisas, né? Tem gente que fala assim, ah, mas no Egito houve escravidão. O contexto é completamente diferente, né? Não dá para se comparar a escravidão dos povos africanos durante o século XIV, XV e até o XVIII, né? Comparar com a escravidão antiga, porque muitas vezes essa escravidão era uma escravidão por guerra. Nós temos uma imagem que vocês vão analisar, certo, do crescente fértil. Vocês podem observar que existe ali uma meia-lua, né? E ela vai ali desde o Egito, pega o Egito ali, tem a cidade de Tebas, Mênfis, e vai até o outro lado ali do Golfo Pérsico, né? E dentro dessa meia-lua nós temos aí o rio Nilo, que fica ali na região do Egito, o Eufrates e o Tigres. Também podemos perceber cidades antigas importantes, como Nínive, Assur, Babilônia, Jerusalém, Damasco, própria Tebas, como tinha falado, e as outras cidades aí, Mênfis e outras cidades como Tiro, Sidom, né? Então, são todas cidades importantíssimas e do período antigo, tá bom? Importante. E aí eu tenho 3 perguntinhas aí para você anotar no seu caderno, tá bom? Registre no seu caderno. Qual é o formato do crescente fértil? Esse nome faz referência a qual ciclo da natureza? E registre aí 5 cidades que aparecem nesse mapinha, beleza? Importante falar sobre o crescente fértil que ele é uma área de irrigação. Então, quando tinha as cheias nos rios, nesses rios aí, tanto Nilo, Eufrates e Tigres, essas terras que fazem parte aí do crescente fértil, elas se tornavam mais propícias ao plantio. Então, as margens do rio, das cheias, elas se tornavam propícias ali para o plantio. Então, por isso que é importante, que é chamada aí de crescente fértil. A Mesopotâmia, ela também está localizada hoje onde seria o território atual da região do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região onde tem diversos países, né? Alguns países importantes que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vocês também, a palavra Mesopotâmia vem do grego, que, né, significa entre rios, como vocês puderam ver lá naquele mapa anterior. Vocês viram lá que tem o rio Tigres e o Eufrates, e aquela região entre os dois rios é chamada de Mesopotâmia. Era uma região de trânsito constante de diversos povos. As pessoas passavam por aquela região. Elas iam em direção para o Egito, iam em direção à Ásia, então iam em direção à Europa. Então quer dizer que era uma região de trânsito ali. Diversos povos passavam por ali. Alguns passavam e acabavam ficando por um tempo. Então também era uma região de intensa instabilidade política. Tá? Então a gente vai conhecer alguns povos da região mesopotâmica e a gente vai ver que até mesmo são povos que aparecem, por exemplo, no livro da Bíblia, né? A Bíblia, que é a Torá. A primeira parte é a Torá, que faz parte da Bíblia judaica, e a Bíblia cristã também tem esses povos mencionados lá, eles aparecem lá no contexto bíblico. Tá? Então, nesse quesito, a Bíblia ela acaba se tornando um livro com conteúdo histórico ali dentro dele. É um conteúdo que a gente pode entender um pouquinho algumas coisas, claro, da ótica dos povos que a escreveram, né? Que são ali uma coleção de relatos e livros, tá bom? Nesse outro mapa, então, faz alusão justamente ao que eu tinha falado anteriormente, a região da antiga Mesopotâmia. Vocês podem observar ali em azul o rio Tigre e o rio Eufrates, e a parte roxa entre eles dois é a região da antiga Mesopotâmia. E aí tem os estados atuais, né? Então esses aí são os países atuais. Então nós percebemos lá que tem o Kuwait, tem o Irã,
tem a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, tem a Jordânia, Israel, Líbano, Turquia, todos eles aparecendo aí nesse mapa. Então registre aí no seu caderno a seguinte resposta: quais países atuais faziam parte da região da antiga Mesopotâmia? Então dá uma analisada no mapa e escreva aí no seu caderno, ok? Se você precisar de mais referência, você pode buscar na internet mapas sobre a Mesopotâmia que possam te ajudar a concluir. Não esqueça de olhar ali o globinho e o quadradinho ali, ó, onde destaca essa região, ok? Bom, a Mesopotâmia também foi lá que surgiu a escrita chamada cuneiforme. A escrita cuneiforme era uma escrita que era feita com uma espécie de cunha, com uma ponta triangular, onde se faziam registros, né? Esses registros, claro, as palavras não eram igual às nossas, a forma de escrita não era igual à nossa, mas era uma primeira forma de escrita, tá certo? Essa invenção da escrita é atribuída aí aos sumérios, um povo da região mesopotâmica, em torno de 4000 a.C. Vejam só depois da invenção da escrita que é considerada o período de história antiga. Antes disso é considerado o período de pré-história. Como eu já tinha falado anteriormente em sala de aula, é um conceito errôneo a questão do termo pré-história, porque parte do princípio de que não existia história antes da escrita. E pelo contrário, como a gente já viu anteriormente, a história ela pode ser contada. Então quer dizer que a história pode ser contada através de vestígios, de objetos, da oralidade. Então tem várias outras formas de fontes históricas que podem contribuir para o conhecimento histórico, não necessariamente somente a parte escrita, ok? Vemos aí também que, como eu já tinha falado, a centralização política, monarquias déspotas, que eu alertei vocês que um déspota é uma pessoa que concentra o poder de forma autoritária em suas mãos, tá certo? As cidades, elas se tornaram cidades-estados, ou seja, então cada cidade tinha uma relativa independência, ela tinha um governo próprio, ela tinha uma divindade própria, protetora, e o rei era visto como alguém divino, tá certo? Então, quando você for pensar qual é a definição de cidade-estado, é importante você ter esse entendimento que era uma cidade com um governo próprio, independente, né, e com uma certa autonomia, mesmo se ela fizesse parte de um império ou de um grande reinado, ok? E também os principais povos que nós vamos conhecer nas próximas aulas, que é os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre civilizações do Oriente. Falamos um pouquinho aí sobre as características gerais dessas civilizações e um pouquinho sobre Mesopotâmia. E na próxima aula nós vamos conhecer os povos das civilizações do Oriente, os povos mesopotâmicos. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.